Sexta-feira, 5 de junho de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaalvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. Esporte.com, programa de esportes, levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre com um bate-papo, com um assunto bem interessante. E hoje, meu caro Vanderlei, o bicho hoje vai pegar, hein? Nós temos um convidado de peso, um bate-papo muito legal com ele, Dr. Marcelo Jucá, presidente do TJD do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Direito, e é hoje o nosso convidado especial, e vamos bater um papo com o doutor Marcelo Jucá. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor. Tudo bom? Olá, tudo bem? É um grande prazer estar falando aí para vocês e poder esclarecer essas questões afetas ao futebol dentro dessa realidade um tanto quanto insana que é a questão dessa pandemia que estamos vivendo. Pois é, meu caro Vanderlei Correia, direto de São Paulo, doutor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vanderlei Correia, o garoto dos olhos verdes, especialista em Santos Futebol Clube, jornalista de primeira qualidade, que também já esteve aqui em Rondônia e hoje presta serviço aí em Sampa. Olá, Vanderlei, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, também. Ao doutor Marcelo Jucá também. Prazer e uma honra ter aqui um grande nome aí do TJD no futebol brasileiro participando conosco aqui no programa Esporte.com. Isso, graças, eu vou logo dar um bom dia, boa tarde também a ele, doutor Leonardo Antunes, né, que foi nosso entrevistado aqui no início da semana, e deu a dica. Eu digo, rapaz, como é que a gente pode entrevistar, por exemplo, uma pessoa do TJD? Ele disse, não, você vai entrevistar logo o presidente do TJD. É mole? E aí eu queria... Pois é. E aí, doutor, é o seguinte, conhece região norte? Já conhece Rondônia, doutor Marcelo? Rondônia eu não conheço, mas a minha família é toda de Manaus. A minha mãe, ela nasceu numa cidade no interior do Amazonas chamada Carauari, e meu avô era prefeito lá, depois ela foi para Manaus, estudou medicina em Manaus, veio fazer residência aqui no Rio de Janeiro, conheceu meu pai e não voltou mais a morar no Amazonas. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Amazonas, eu vou muito a Manaus, tenho uma família muito grande lá, porque minha avó teve 8 filhos, então tenho muitos primos, tios, tias, eu estou sempre por aí pelo norte, mas na cidade de Manaus, que é a capital que está mais sofrendo aí com a pandemia do coronavírus. É verdade. E essa família Jucá, por exemplo, tem também no Ceará. O Ceará tem Sim, a nossa origem é do Ceará. A família pois Jucá tem uma origem do Ceará, e o meu avô, ele saiu do Ceará e foi para o interior do Amazonas, lá para mexer lá naqueles seringais. Sim. Ciclo da borracha, né? Isso, no ciclo da borracha. Lá ele foi para essa cidade que eu tô falando para vocês já ouviram falar, chamada Carauari. E lá ele fez a carreira política dele. Depois ele foi para Manaus, passou num concurso público e viveu a vida inteira como fiscal de contas do estado do Amazonas. Olha aí que beleza, né, Vanderlei? Mas a família do Ceará, o meu avô e minha avó tinham um apartamento que ainda está até hoje com a família lá na Praia do Futuro, no Ceará, vou muito lá também. Isso. Muitos parentes em Fortaleza. Lá tem nome de rua, né? Rua Coronel Jucá. Isso. A família é uma família voltada para o lado da medicina, tá certo? Esse Jucá famoso é médico de coração, tá certo? E por isso que eu me lembrei agora do Jucá. Não tem Pereira pelo meio, não, né? Mas tudo bem. Não. Mas, Vanderlei, é o seguinte, um papo, né? Um bate-papo, não chega nem a ser uma entrevista, mas um bate-papo legal. A gente já viu que o doutor Marcelo Jucá é da família, né? Eu queria saber do senhor, doutor, é o seguinte, a primeira pergunta, quando ele também já tem a dele ali engatilhada, há um mês, talvez 45 dias atrás, você deu uma entrevista para o Globo Esporte, lá com o jornalista Marcelo Barreto,
E eu achei legal, interessante que ele aproveitou o momento e disse o seguinte: doutor Marcelo, de Marcelo para Marcelo, né? O campeonato do Rio de Janeiro pode terminar no TJD? O senhor deu uma resposta bem elegante e tal. E aí eu vou fazer o seguinte, vou começar por aqui. O campeonato do Rio de Janeiro, na volta, pode voltar pelo TJD? Explico. Me parece que dos grandes, por exemplo, o Botafogo e o meu Fluminense ainda não estão muito querendo voltar nessa época de pandemia, não, doutor. Então quer dizer que você é tricolor? Sou como o colega Leonardo Antunes, né? O Léo. O Léo é tricolor também, é verdade, é verdade. É verdade. Vamos lá, deixa eu tentar esclarecer aí o nosso ouvinte ou telespectador, vai pelo site, né? Internauta, né? Internauta. Essa questão relativa à volta do Campeonato Carioca. O que acontece é o seguinte, devido à ordem de quarentena lançada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, o campeonato foi interrompido, faltando apenas 2 rodadas para o final da Taça Rio. E com isso foram gerados grandes problemas também de ordem econômica, à medida que as organizações Globo, assim como em todas as outras modalidades em que ela mantém contrato, eu sei disso porque eu trabalho para outras modalidades esportivas, como por exemplo a natação, onde a gente está sofrendo exatamente o mesmo problema. As organizações Globo suspenderam o pagamento das verbas relativas à transmissão, aos direitos de transmissão pelo televisionamento das competições, e com isso gerou-se um grande problema, principalmente nos clubes pequenos e grandes. À medida que, vocês sabem muito bem disso, um atleta que ganha 100 mil, 200 mil, 500 mil reais não é o comum, não é o ordinário, não é a prática normal do futebol brasileiro. Então, um atleta que joga até num clube de Série A, que disputa o Carioca, mas num clube médio ou pequeno, ele não vai ganhar mais ali do que 4, 5 mil reais, 3 mil, 2 mil reais, e é com esse dinheiro das organizações de Globo que ele bota a comida na mesa dele e alimenta a sua família. Sem a competição, a Globo suspendeu o pagamento e disse que nada mais ia pagar. Daí surgiram as primeiras reuniões, as primeiras necessidades de tomada de decisão com relação a um retorno seguro do campeonato. Então, a entidade de administração do futebol aqui do estado do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol, a FERJ, preparou um protocolo de retorno das atividades, mas vejam bem, é importante frisar e deixar muito claro que esse protocolo ele será utilizado tão somente, obviamente, quando o poder público autorizar o retorno ao futebol. E, por outro lado, o Fluminense e o Botafogo se insurgiram contra esse protocolo, dizendo que não vão voltar sem garantias mínimas para que seus atletas não sejam contaminados. Certo. No final, eu imagino que esteja falando todo mundo a mesma coisa, porque se o protocolo só vai ser utilizado quando existirem condições para o retorno, e se eles só vão retornar quando o poder público autorizar o retorno, não vejo uma divergência, eu particularmente não vejo uma divergência muito grande de interesses, mas, na prática, isso está trazendo muitos problemas para a imagem da competição e também embrólios relativos à possível ausência do Fluminense e do Botafogo, caso seja retomada a disputa. Então, voltando à sua pergunta, Luiz, você me perguntou se é possível que o retorno ele venha a parar, venha a ser objeto de julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva. Certo. Sim, ele pode ser possível a atuação do tribunal de 2 maneiras efetivas. Uma maneira seria uma tentativa de um desses clubes de garantir que
que tem o direito de não retornar, né, através de um procedimento chamado mandado de garantia ou através de uma medida inominada, ele ingressaria no tribunal dizendo, olha, eu tenho o direito de não voltar, porque eu acredito que a pandemia é uma justa causa para não entrar em campo. Isso eu estou falando em tese, tá? Porque, na verdade, e trazendo até um pouco do meu sentimento pessoal com relação à questão, se existem protocolos mínimos, se existem protocolos de segurança que garantem o retorno, existem protocolos, e colocando na balança os interesses, através do que a gente chama de ponderação de interesses, pesa mais essa necessidade de voltar o campeonato com segurança, é claro, de uma maneira que não ocorra ou que se evite ao máximo a contaminação, do que do outro lado os clubes ficarem sem receber e os atletas também, consequentemente, sem receber os seus salários, trazendo consequências que podem ser danosas, inclusive, à família de cada um deles. Então, na minha visão, essa entrevista que você está se referindo ao Marcelo Barreto, eu falei para o Marcelo Barreto assim, eu falei, Marcelo, eu já julguei muitos casos de doping. Hoje em dia, o doping ele não é mais julgado pelo STJD. Ele é julgado por um tribunal de dopagem, que é um tribunal único, que é situado em Brasília. Então, hoje, qualquer doping de qualquer modalidade vai para Brasília para ser julgado por lá. Mas até 3 anos atrás não era assim. E era muito comum o advogado ele subir na tribuna e falar, tentar questionar o motivo pelo qual aquela substância ela era proibida. Então, o advogado chegava e falava assim, a substância Y aqui, ela não tem o objetivo, não tem condão de melhorar o rendimento do atleta. Essa substância não pode mascarar a utilização de outra substância. E eu sempre dizia, pensava e julgava da seguinte maneira, ora, doutor, se um expert, um cientista, um médico, um especialista foi contratado pela Agência Mundial Antidopagem com o objetivo de estabelecer quais substâncias devem ser proibidas no que se refere ao doping, eu como jurista, eu como julgador, eu não tenho habilidade, expertise para questionar o trabalho feito pelo cientista. Da mesma forma, se médicos, infectologistas, especialistas, cientistas gabaritados estabeleceram um protocolo para que o futebol retorne de uma maneira segura, sem público e com a mínima possibilidade de contaminação, eu, como jurista, não tenho capacidade técnica de questionar esse protocolo. E, aliás, acrescentando aqui algumas coisas que eu vou tirando assim da minha cabeça, pensem só, os serviços essenciais eles estão funcionando. Então, eles estão funcionando também com protocolos mínimos de segurança. Talvez dentro de um hospital, é óbvio, vai ser muito mais seguro do que num campo de futebol. Mas o corpo de bombeiros está na rua, a polícia está na rua, a polícia do Amazonas, inclusive, está sofrendo muito, né? Parece que eles estão aí com um índice de contaminação altíssimo na polícia militar do Amazonas. Isso. Eles estão na rua. Então, sendo criado um protocolo que leve segurança aos atletas para que eles retornem às suas atividades e possam jogar apenas essas 2 rodadas, e levando em consideração também que eles fazendo isso com essa segurança devida, a Rede Globo de televisão vai pagar o que deve e eles vão poder receber os seus salários, na minha humilde opinião, sem querer adiantar qualquer possibilidade de julgamento que porventura um dia eu possa participar, eu entendo que o protocolo, ele é, do ponto de vista jurídico, inquestionável. Do ponto de vista médico, se ele for questionável, que surjam outros médicos para questionarem o protocolo. Mas, juridicamente, eu não tenho capacidade técnica de questionar o protocolo realizado pela entidade de administração de desporto aqui no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, só tenho como parabenizar esses especialistas que encontraram uma fórmula, uma solução para que as partidas sejam realizadas de portão fechados. E assim, nós que estamos em casa, eu não sei como você está aí, Luiz, como é que está o efeito da pandemia, mas nós que estamos em casa, presos, sem poder sair, nós também vamos ser beneficiados com isso. Imagina você ver agora o Flamengo jogando na televisão,
o seu time, o Fluminense talvez não jogue, né? Deixa jogando na televisão. E continuando para concluir a resposta, outra espécie de consequência que poderíamos ter dentro do tribunal é o fato de alguma dessas equipes não entrar em campo. Então, imagine que o seu Fluminense não vai entrar em campo. Vai dar um WO. Se ele não está entrando em campo, ele está sujeito às penas do artigo 203 do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, devendo ser punido com perda de pontos. Com a pena referente ao WO, que significa a perda do dobro do número de pontos disputados em uma partida. Então, ele perderia 6 pontos. Se ele não aparecer da outra vez, ele pode, inclusive, ser rebaixado. Mas aí vai caber também ao Tribunal de Justiça Desportiva julgar se operou-se a justa causa prevista pelo Código como a única forma de não incidência dessa infração do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o dispositivo que trata do WO. É isso. Vanderlei, uma palestra aqui, Luiz. Você me perguntou um negócio, deu volta ao mundo, né? Mas eu acho que o pessoal entendeu, né? O nosso público entendeu, eu procuro ser o mais didático para que, dentro das minhas respostas, eu consiga construir todo o ambiente necessário para que exista essa compreensão. Então, peço desculpas por me alugar nas respostas. Não, mas eu acho que valeu a pena. Vanderlei Correia. Bom, deixa eu aproveitar. A minha pergunta, na verdade, é outra, né? Acho que isso aí é uma coisa que os clubes estão sendo sufocados aí financeiramente. E é um dispositivo que tem para voltar a receber as cotas da televisão e a roda começar a girar de novo. Mas a minha pergunta, aproveitando até a presença do presidente do TJD, é em relação ao projeto de lei 2125/2020, do deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, que prevê uma mudança aí no contrato de trabalho dos jogadores. Isso era para ter sido votado na terça-feira, né, doutor? Mas não foi, porque acho que não teve quórum, alguma coisa do tipo assim. Enfim, a discussão ali é o seguinte: redução de até 50% do valor pago em caso de rescisão contratual por parte do clube. Como que os clubes estão acompanhando? Como que o TJD está olhando isso? Acha que vai... Enfim, qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso aí? Assim, com relação ao Tribunal de Justiça Desportiva, essa é uma matéria que não é uma matéria que afeta a nossa competência. Certo. Nós julgamos questões relativas à competição e disciplina. Mas como especialista em direito desportivo, eu posso lhe falar que o que está ocorrendo é o que acontece com praticamente toda a votação de lei, projeto de lei que ocorre dentro do Congresso. São para onde a corda vai puxar mais. É um cabo de guerra. Então, a força e a vontade política das partes envolvidas, nesse caso, como em muitos outros, é o que vai prevalecer como resultado. Esse projeto de lei ele tem sofrido muitas críticas, mas justamente porque ele vai pesar no bolso do atleta. E, por outro lado, os clubes também têm participação efetiva no cenário da política nacional e vão tentar aí correr atrás do que eles entendem como o mais benéfico aos interesses dessas entidades de prática. Dentro desse mesmo PL, né, desse projeto de lei, ele pede também me parece que o Profut, né, um período dos clubes poderem ser, vamos dizer, readequar para poder continuar o pagamento, né, suspensão, né, do pagamento. Agora, dentro desse contexto, doutor Marcelo, eu lhe perguntaria o seguinte: os clubes perdendo patrocínio, mesmo os grandes clubes, e aí a minha pergunta vai em termos dessa redução de salário. Isso para a parte jurídica vai crescer e muito acionar, já eu digo, nem tanto a parte do TJD,
a parte jurídica, a parte de advogados, principalmente trabalho, a parte trabalhista. Oi? A Justiça do Trabalho. Isso. Na parte trabalhista, eu acho que vai ter uma carrada de problemas aí. Quer dizer, problemas para os atletas, né, Arthur? Processos, né? Certamente nós estamos vivendo um momento absolutamente novo. Nunca poderíamos imaginar que um vírus vindo da China ia obrigar o mundo inteiro a ficar trancado dentro de casa. Nunca imaginaríamos isso. Da mesma maneira, Luiz, o legislador ele também não pensou nisso quando fez a lei. A Lei Pelé é de 1998. Você imagina que em 1998 o legislador ia imaginar que um cenário de pandemia em 20 anos poderia fazer com que o texto da lei não fosse aplicado àquele cenário de quarentena com as pessoas obrigadas a ficarem dentro de casa. Por isso que o que está ocorrendo hoje é uma grande necessidade de relativização da norma. Quer dizer, você entender e interpretar a forma rígida da norma no texto da lei, de modo que, com critérios de razoabilidade, proporcionalidade, dentro do que é mais justo, do que é mais correto, do que é mais adequado, essa interpretação fora do que diz exatamente a lei beneficie a leitura do fato de estarmos vivendo em um ambiente de pandemia. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para todo mundo conseguir visualizar o que eu estou falando, talvez pode ficar um pouco mais complicado, mas voltando, por exemplo, ao Campeonato Carioca, o contrato de trabalho dos atletas não vai poder ter a duração de 3 meses. E a Lei Pelé exige que o contrato de trabalho tenha uma duração mínima de 3 meses. Isso. Então, como faz? Mas, justamente o que eu estou querendo dizer, estou dizendo para vocês, o legislador, quando escreveu que o contrato de trabalho tem mínimo de 3 meses de existência, ele não imaginou um cenário de pandemia que fosse obrigar a relativização nessa norma através do princípio de ponderação de interesses. Então, para efeitos desportivos, vejam bem, poderia-se entender que um atleta com contrato de trabalho de 2 meses registrado na federação, ele estaria em condição irregular. Por que estaria irregular? Porque a condição de jogo que faz o clube perder pontos quando tem um atleta irregular, ela é formada de alguns requisitos, que são eles. Contrato de trabalho válido, registro desse contrato de trabalho na entidade de administração, publicação desse contrato de trabalho no boletim informativo diário da entidade de administração, o BID, no caso do famoso BID. O BID, no caso da CBF. Então, se o primeiro requisito é um contrato de trabalho válido, e esse contrato de trabalho ele tem 2 meses, e a lei fala que são 3, em tese, o atleta está irregular. Porque ele não preenche o primeiro requisito, que é ter um contrato de trabalho válido. Para isso, para resolver esse problema, existe essa necessidade que eu já adiantei de relativização e ponderação de interesses para que se considere que um contrato de trabalho de 2 meses, ele tem força, ele tem eficácia dentro do mundo jurídico e ele não é capaz de proporcionar algum tipo de notícia de infração ou denúncia no que se refere à escalação irregular de atletas. Nesse caso, doutor Vanderlei, tem pergunta agora? Nesse caso é o que vai acontecer no Campeonato Carioca. 2 rodadas, seria essa extensão de 1 mês ou mais 1 mês para poder terminar o campeonato? E alguns atletas já encerrado o contrato, não é isso? Exatamente. Todos os contratos parecem que já foram encerrados. Todos, então, pois é. É necessário que se façam novos contratos, mas que não podem ter a validade de 3 meses, porque vai acabar muito antes de 3 meses. Isso. Aqui
Aqui é a mesma situação, doutor. Aqui foi o seguinte, aqui em Rondônia, suspendeu o campeonato e agora tinha 11 clubes. Dos 11, 6 desistiram. Aliás, primeiro foram 4, ficaram 7 e agora mais 2, 6 desistiram. O campeonato volta em novembro. Só que o campeonato já era para ter terminado. Tá entendendo? Era para ter terminado agora no início no final de maio. Aí vai ficar essa mesma situação, vai ter um novo contrato, e aí é que entra esse novo contrato, é como você falou, pode ser um contrato de 60 dias, não é? O prazo é 90, sabemos que pela Lei Pelé é 90, mas pode, nesse caso, o caso atípico pode ser isso, né, doutor? Perfeito, exatamente isso. A lei prevê um prazo mínimo de contrato que, se tomado por base, vai inviabilizar o retorno do futebol. E é por isso que eu estou falando, colocando-se na balança, ponderando-se os dois interesses, fica demonstrada a necessidade de relativização dessa norma. A FIFA orientou, né, na Europa e no futebol, no mundo todo, que as federações, os clubes fossem, você falou, fossem mais flexíveis com relação a isso, né? Porque ela ia permitir que isso acontecesse. Não dá, né? Justamente, não tem como. Justamente por esse motivo, de necessidade de relativização da norma. Os contratos foram acrescentados lá por mais um mês ou 2 para terminar as competições, e para que isso não tivesse nenhum prejuízo para o clube, nem para o atleta também. Isso aí. Doutor Marcelo Jucá, eu digo vocês, do TJD, ou pelo menos o presidente, tem uma reunião agora, hoje nós estamos gravando aqui no final da quinta-feira, esse programa está indo ao ar na sexta, me parece que tem uma reunião sábado, que é, vamos dizer assim, aquele toque final para ver se, quando volta, é isso, doutor? Perfeito. Sábado vai ter uma reunião na entidade de administração, mas uma reunião virtual, para que sejam ajustados os detalhes finais de um possível retorno. É verdade. Beleza. Eu queria que depois você mandar um abraço aí. Tem uma pessoa aí que está ligada no nosso programa desta sexta-feira, chama-se Osmar Coaraci. Ele é treinador de futebol, foi goleiro, acho que foi goleiro do Fluminense, e disse que está doido para ouvir essa entrevista com o doutor Marcelo Jucá. É daí do Rio de Janeiro. Talvez esteja até aportando aqui para o Porto Povo, Rondônia, viu? Ele não disse qual é o time, mas eu estou pensando que ele é capaz de terminar esse campeonato de 2020 aqui em Rondônia. Vanderlei Correia. Não, legal. Acho que foram válidas as explicações do presidente do TJD. Essa questão é basicamente aquilo que a gente já ia falando de uma maneira menos juridiquês, né? Tem que ter uma flexibilidade, tem que ter bom senso. Acho que a palavra bom senso nunca esteve tão em voga. O bom senso isso aí, perfeito. Absolutamente ligado a essa necessidade de relativização da norma. Ela é feita através, grosso modo, do bom senso. E agora eu entro nessa coisa do bom senso, doutor, aí eu vou puxar aqui para a nossa sardinha. Foi feita uma reunião, depois que foi suspenso o campeonato, aí depois foi feita uma reunião dessa virtual, né? Com todos os clubes que ainda estavam, que ainda vão querem continuar no campeonato. Decidiram para novembro, segunda quinzena de novembro, e aí a minha pergunta é o seguinte, entre os presidentes, ficou resolvido que poderia ter novas contratações, que é isso que a gente está discutindo, que a gente está falando aqui. Isso vai ter um regulamento, né? Se o regulamento permitir, o regulamento aqui do Rio não permite novas contratações. Não, aqui também. Inclusive já estava na 7ª rodada. O regulamento aqui era, me parece que na 2ª rodada, quem tivesse participado de 2 jogos, o atleta tivesse participado de 2 jogos, não poderia mais jogar contra outra equipe. Isso. Mas são coisas diferentes, né? Você poder contratar em contratação, me parece que foi até a 5ª rodada, Vanderlei. Aqui parou na 7ª. Contratação, tá certo? Aqui parou na 7ª. Mas entre eles, presidentes, eles fizeram o seguinte:
vamos voltar ao campeonato em novembro, e aí quem quiser fazer logo o seu time base para 2021, o campeonato deve voltar, se Deus quiser, em janeiro de 2021, vai começar até mais cedo. Aí decidiram, quem quiser contratar, pode. Aí eu lhe pergunto, mesmo pode passar por cima do regulamento, nesse caso? Exatamente a mesma coisa. O regulamento ele vai precisar ser relativizado, ser reanalisado sob a ótica do evento da pandemia. Então, a pandemia seria o motivo pelo qual o regulamento não vai estar sendo levado em consideração. É isso. Vanderlei Correia, alguma coisa mais, meu ilustre? Eu acho que agora não tem nem tempo, né? Já passamos do tempo aí, foi muito bom o papo já aí. Passou um pouquinho, vou até pedir para acelerar aí, que eu tenho uma outra entrevista agora nos próximos minutos. Não, então tá certo. Eu estou muito agradecido. Depois eu quero ver como é que eu faço para entrevistar é Marcelo Bittencourt também? É Marcelo também, o do Fluminense, né? Mário. Ah, Mário, né? Mário Bittencourt. Presidente do Fluminense. Vou conversar com o doutor Leonardo para ele me passar esse contato. Só para finalizar, agora sim, já encerrando o nosso bate-papo, eu queria só saber do senhor o seguinte: TJD, em nível de TJD, não existe muita disputa, não, né? Porque eu estou vendo aí que, em nível de STJD, a OAB tem 2 vagas, e tem um dos auditores lá que está querendo a reeleição dele. E tem, aí só que apareceu outro, agora olha o sobrenome do pessoal. Um é filho do presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o outro é filho do Celso, do Melo. Do Otávio Noronha. Pois é, isso, e o outro do Marco Aurélio, é isso, Marco Aurélio? Aí é uma sinuca de bico para o OAB. Aí também tem muito isso, Dudu? A disputa política para ingressar no tribunal é muito grande. É claro que no Tribunal Nacional a proporção acaba sendo maior, mas aqui no estado do Rio de Janeiro a política que é necessária que seja feita para que você seja um dos indicados pelas entidades é algo também de grandes proporções. A indicação é feita da seguinte forma: são 9 membros que estão no Tribunal Pleno, isso. 2 são indicados, trazendo aqui para a realidade do futebol, para vocês entenderem, 2 são indicados pela CBF, 2 pelos 20 clubes da Série A, 2 pelos atletas, 2 pela OAB e 1 pelos arbitragem. Isso. Eu já fui auditor aqui. Você me falou. Um abraço, doutor Marcelo, muito obrigado. O Vanderlei vai encerrar o programa. Você fica aí só 2 minutinhos para a gente só bater a foto, né, Vanderlei? Aquela famosa foto, né? Sem problema. Tô aqui. Esse foi o nosso esporte.com desta sexta-feira, dia 5. Lembrando que segunda-feira nós estaremos aqui de volta nesse mesmo bate-canal. Meu caro Vanderlei Correia. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, doutor Marcelo. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.